Que a paz de Jesus seja sobre vocês. Vocês devem ter notado minha voz um pouquinho rouca. Esse será um dos desafios dessa manhã. Mas o Senhor está conosco. E certamente a exposição da Escritura excede a minha voz nesse sentido. E o Senhor nos ajudará hoje. O bom é que a voz ficando mais grossa, eu fico me sentindo Woody Bauchan assim quando falo. E quando prega, né? Gostei disso. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao verso 11. E a palavra do Senhor começa a nos dizer: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo. Braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos conceda a graça e para que o Espírito Santo nos fale hoje ao coração. Senhor, nós bendizemos o Teu nome santo. Obrigado por Tua palavra, obrigado por Tua instrução, por Sua graça e por Sua presença nessa manhã. Conduza-nos, Senhor, no entendimento das Suas sagradas letras. Conduza-nos a crescermos e sermos edificados, de modo que aquilo que nós aprendermos hoje, nós viemos a colocar em prática. Já aprendemos contigo, Senhor, que não é questão de viver para aprender, mas de aprender e então viver. Portanto, Senhor, use este momento para que o aprendizado nos conduza à vida de excelência que o Senhor quer de nós como discípulos de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, nós oramos a Ti, Senhor. Amém e amém. Há uma pessoa próxima a mim que tem uma frase que é muito interessante. E ela costuma dizer isso algumas vezes, e já disse em muitas ocasiões. E ela diz o seguinte: que vontade de não fazer nada e depois descansar. É uma frase um pouquinho engraçada. Que vontade de não fazer nada e depois descansar. Qual é a ideia que ela quer passar com isso? Olha só, um dia ideal para mim é um dia onde basicamente não tenho que me preocupar em fazer coisas. Eu vou apenas dormir, cochilar, eu vou apenas descansar e colocar as pernas para o ar. Esse é o ideal dela. Ela se sente muito feliz quando está sob essa condição. E é uma música popular que tem uma frase um pouco parecida com essa. E vocês devem conhecer, eu acredito que alguns vão identificar essa música. Onde ela vai dizer o seguinte, claro que eu não vou cantar a música aqui. Hoje ninguém vai estragar o meu dia. Quem já ouviu essa música? Hoje ninguém vai estragar o meu dia. E depois a música vai dizer algo como: ah, que preguiça boa, me deixa assim à toa. Qual a ideia que se quer passar? Um dia ideal para mim. É um dia onde eu coloquei as pernas para o ar e simplesmente relaxei, eu não fiz nada. Um dia ideal para mim é um dia onde eu não tenho que me preocupar com coisa nenhuma. É fazer zero, basicamente. Eu acredito que o nosso imaginário popular e o contexto onde nós vivemos, a proximidade com pessoas que temos, valoriza muito essa ideia de não fazer nada. Por vezes é a maneira como nós planejamos nossos feriados, é as intenções que nós temos para as nossas férias. Quem que vai entrar em férias? Quem que está esperando por um novo feriadão? E, de fato, a tentação de não fazer nada, ou até mesmo a justificativa de que não fazer nada é algo que você merece, é algo que permeia os nossos corações. E permeia bastante. Mas o pastor Tiago Cavaco, quem aqui já ouviu falar do pastor Tiago Cavaco? No sermão dele, nos 6 sermões contra a preguiça, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz o seguinte: à luz da Bíblia, o preguiçoso não se encontra em um estado de neutralidade. Ou seja, o que seria a neutralidade aqui? Ele não se encontra numa condição onde ele está simplesmente no meio, nem para o mal, nem para o bem, nem certo, nem errado. Ele não é neutro. A Bíblia não pensa que fazer zero é fazer coisa nenhuma. Agora, prestem atenção na conclusão dele. Quando a Bíblia fala de homens e mulheres que não fazem nada, está se referindo a pessoas que fazem coisas mais. Ah, que preguiça boa, me deixa assim à toa. Que vontade de não fazer nada depois de descansar.
Esse tipo de fala não é um tipo de fala inocente. De acordo com as Escrituras, esse tipo de fala é culpada diante de Deus. De acordo com a palavra de Deus, isto é pecado. Portanto, qual é a nossa proposta nessa manhã? É lidar com o pecado da preguiça. É sermos instruídos em relação à preguiça, de modo que nós possamos deixá-la. Se você é um preguiçoso, ou tem desafios com a preguiça, ou já possuiu desafios com a preguiça, esse sermão vai ajudá-lo a lidar com isso, e a ser edificado nesses termos, e a progredir nesses termos. Eu espero que o Senhor nos fale e nos conduza hoje, nessa manhã. Nós vamos ter duas divisões, e a divisão formiga. Se vocês observarem, existe uma ilustração aqui, logo no versículo 6, onde o autor desse provérbio aqui, ele vai descrever basicamente qual é o procedimento da formiga e do porquê nós precisamos estar atento a ela. Então, isso vai acontecer aqui basicamente do versículo 6 até o versículo 9, perdão, até o versículo 8. Essa é a nosso primeiro trecho que nós vamos observar. E começa com um vocativo, com um chamamento, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E, enfim, então, essa ilustração e esse vocativo aqui determinam o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto vai ser do verso 9 até o versículo 11, onde existe uma segunda ilustração usada aqui, que é a ilustração do ladrão. Perceba, então, que aqui, como é costume de provérbios, estão se usando ilustrações para transmitir ensinos acerca do temor do Senhor. Então, essa é a divisão e é por esse caminho que nós vamos percorrer. Observe comigo o texto bíblico, por favor. E literalmente observe. O versículo 6 diz-nos o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Há uma convocação aqui para que o preguiçoso observe ou repare nas formigas, para que ele olhe para o procedimento que a formiga tem e assim extraia entendimento, sabedoria a partir disso. Mas vamos lá. Observar aqui é algo muitíssimo interessante no procedimento de Provérbios. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Todo o livro de Provérbios é fruto de observação. Provérbios em si é um livro de similitudes, ou seja, de extrair semelhanças no que diz respeito à lei do Senhor e coisas que acontecem no cotidiano e comparações. Então, em geral, isso norteia todo o livro de Provérbios, mas existe algo interessante para nós notarmos aqui. Quando o autor aqui de Provérbios ele diz, observe os caminhos dela, ele basicamente nos dá a entender de que quando um sábio ou quando alguém que aspira por sabedoria olha para os fatos do dia a dia e coisas assim, ele os interpreta à luz do temor do Senhor. Então, é como se nós pudéssemos entender, Provérbios também é uma cosmovisão. Isso nós já conseguimos perceber pelo fato de que existem provérbios sobre tudo na vida. Quando nós lemos provérbios, nós vemos aplicações mais diversas. Casamento, família, nós vemos coisas relacionadas à preguiça, ao trabalho, a escolhas e decisões, a não ser excessivo em certas coisas. Então, vemos aplicações diversas. Mas Provérbios também nos ensina que a interpretação que a gente faz do cotidiano e dos elementos do dia a dia também devem ser condicionados ao temor do Senhor e à sabedoria bíblica. Quando Salomão olha para uma formiguinha no chão, não pensa em um ser insignificante para se pisar. Quando ele olha para uma formiguinha no chão, à luz do temor do Senhor, ele pensa o seguinte: o que o Senhor me ensina através do procedimento desta formiga? O olhar sábio para a vida é um olhar que se baseia no temor do Senhor para interpretar o cotidiano. E essa é a nossa primeira lição aqui. Interpretar o cotidiano pela sabedoria bíblica. Mas vamos avançar. Quem seria o preguiçoso aqui? Existe um chamamento para o preguiçoso. Então, esse texto se trata do preguiçoso. Mas quem seria o preguiçoso? Para que a gente possa entender isso, eu gostaria que nós pudéssemos observar alguns textos paralelos em Provérbios sobre o preguiçoso. Existem muitos aforismos em Provérbios acerca do preguiçoso, ou seja, citações rápidas para captar o entendimento e assim ensinar coisas importantes sobre o preguiçoso. Mas é válido já dizer logo de início, o preguiçoso é a antítese do diligente. Quem é o diligente? É aquela pessoa que é dedicada, aplicada e faz as coisas como devem ser feitas.
com responsabilidade, no tempo certo. Esse é o diligente. O preguiçoso é a antítese disso. Mas observe alguns trechos bíblicos comigo. Provérbios capítulo 13, verso 4 de Provérbios 13. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será entendido. Percebe a antítese aqui entre o preguiçoso e quem se esforça? O preguiçoso não é esforçado. Versículo 27 do capítulo 12. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Mais uma antítese entre o preguiçoso e o esforçado. Se você não é esforçado, em geral, o que o texto quer nos dizer é: você é preguiçoso. Quem não é esforçado é preguiçoso. Mais um texto bíblico, é capítulo 19, versículo 14 de Provérbios. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Portanto, quem é o preguiçoso aqui? O preguiçoso é basicamente quem vive em estado de sonolência e ócio. O que seria o ócio? O ócio é basicamente se dedicar-se a não fazer nada. É interessante falar isso, né? Se dedicar a fazer nada. Mas sim, é justamente isso. É você não fazer nada, não dedicar-se a algo que seria proveitoso. Capítulo 20, verso 4. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra. O preguiçoso não é alguém precavido, ele não se planeja. Ele deixa as coisas para depois. Procrastinação é coisa de preguiçoso, segundo as Escrituras. Ele vai tentar lidar com o problema apenas quando ele surgir e aparecer e gerar grandes dificuldades, mas ele não vai antecipar o que pode acontecer, para que assim ele possa evitá-lo. Percebe o que está acontecendo aqui? Capítulo 22, versículo 13. E esse é muito interessante. Observe que é dito, o preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Ou seja, ele tem que fazer coisas na rua, ele não pode ficar dentro de casa dormindo, mas ele sempre imagina um obstáculo para que ele não tenha que fazê-lo. É como se ele pensasse da seguinte maneira: serei atropelado por um caminhão, por isso eu não vou trabalhar hoje. A possibilidade de ser atropelado por um caminhão é real, ok? Mas não é uma possibilidade de 100% de chance de isso acontecer. No entanto, o preguiçoso está sempre criando o quê? Obstáculos. Portanto, o preguiçoso é tanto alguém que não se esforça, quanto alguém que não quer fazer nada, como alguém que cria obstáculos. Sempre tem um impedimento para que as coisas sejam feitas. Sempre existe uma desculpa para que as coisas sejam feitas. Então, perceba no seu dia a dia, se não existe algum elemento de desculpa ou obstáculo para que as coisas não se processem. Por exemplo, talvez um pai de família possa considerar o seguinte: eu quero dedicar mais tempo à minha família. No entanto, isso nunca acontece, porque existem algumas barreiras. Talvez seja o cansaço, a hora que se chega do trabalho, ou então algum pico que se precisa fazer para aumentar a renda. Em geral, sempre se pensa em coisas, que é sempre uma barreira para que aquilo que se almeja fazer não seja feito. Então, sempre há uma desculpa. Desculpa para que nós não desenvolvamos uma vida consistente de oração. Pense, por exemplo, em coisas como: eu não tenho muito tempo, eu levanto muito cedo, chego muito tarde. Eu sei que existem pessoas aqui que às vezes levantam 6 horas da manhã e terminam suas atividades lá para meia-noite ou coisas assim. Eu já estive numa rotina desse tipo e é realmente bem difícil. Mas, em geral, o cansaço, a falta de tempo, o contexto, diversas coisas acabam tornando-se obstáculos para que aquilo que se deve fazer não seja feito. Pode pensar em outras coisas também, como ler mais. Ler é algo que constrói o nosso entendimento em Cristo, a gente sabe disso. Ler mais Escrituras, ler livros proveitosos. Mas, em geral, o preguiçoso sempre vai colocar algum tipo de obstáculo para que ele não possa ler mais, para que ele não tenha que se dedicar. Sempre vai haver alguma desculpa, alguma razão para que não se faça. Ou então, para ser um trabalhador de excelência no seu contexto de trabalho, sempre vai haver algum tipo de coisa. Bem, o meu patrão não contribui, ou então as pessoas que estão ao meu redor também não ajudam nesse sentido, o contexto é hostil, eu não gosto dele. Sempre tendo uma desculpa para que se tenha esforço, dedicação e trabalho. Sempre havendo uma desculpa.
O interessante é que a gente geralmente sempre se convence das nossas desculpas. Elas sempre fazem muito sentido para o nosso entendimento. Mas o que a Escritura vai falar sobre enxergar obstáculos sempre em tudo que se deve fazer é de que isso é uma ação de preguiçoso. É assim que a Escritura conceitua quem sempre está colocando obstáculo. Vamos ampliar um pouquinho aqui a ideia. Há um contraste feito no texto aqui entre o preguiçoso e o sábio. Olha o que o texto vai dizer. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ainda no verso 6. Observe o caminho dela e seja sábio. É o que o texto está dizendo aqui para a gente. O que seria o sábio aqui no livro de Provérbios? Existem diversos predicados para se observar no que seria um sábio. O próprio capítulo 1 de Provérbios nos mostra muitas coisas preciosas sobre isso. Mas eu vou tentar dar uma conceituação um pouquinho mais resumida aqui. A expressão no hebraico para sabedoria em Provérbios é Racan. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Ou já me ouviu falar sobre isso? O que significa Racan? Basicamente, essa expressão Racan no hebraico, ela se aplica ao trabalho do artesão por vezes. Interessante isso, né? Ou seja, quando alguém iria falar sobre uma espécie de artesão habilidoso e perito na sua obra, ele era chamado de Racan. Quando a gente olha para Êxodo capítulo 25, onde você tem algumas pessoas chamadas para a construção do tabernáculo e fazer trabalhos com a mão mesmo, eles são Racan, trabalhadores habilidosos, artesãos habilidosos. Então, a ideia que se passa de sabedoria, quando vinculado ao livro de Provérbios, é algo prático e habilidoso. Entende isso? Algo prático e habilidoso. Quando a gente pensa numa definição em frase, a gente pode dizer que a sabedoria de Provérbios significa o seguinte: o domínio da arte de viver habilidosamente. Vou repetir aqui. O que seria a Racan e, portanto, a sabedoria em Provérbios? O domínio da arte de viver habilidosamente. É como se fosse o seguinte: a perícia que o artesão possui em fazer obras magníficas e maravilhosas com as suas mãos, o sábio tem no modo como ele vive a sua vida. Posso colocar em outras palavras. Eu posso dizer para vocês que o sábio em Provérbios é quem vive uma vida de excelência corandel. O que seria corandel? É na presença de Deus. Uma vida de completa excelência em todas as áreas. Nos seus negócios, no gerenciamento do seu tempo, no modo como lida com a sua família, no modo como ele abstrai conhecimento dos seus contextos e das circunstâncias. Ele vive sempre em excelência e busca sempre a excelência na sua vida. E dá para perceber que isso é o oposto do preguiçoso, porque a excelência exige desconforto e trabalho duro, mas o preguiçoso não quer isso. Por isso, sempre o sábio e o preguiçoso serão uma antítese. Deus quer que nós avancemos em relação às nossas vidas. E deixar a preguiça é o equivalente a avançar em santificação. Geralmente nós minimizamos a preguiça em relação a outros pecados. Como foi dito no começo pelo pastor Tiago Cavaco, quem faz zero faz coisas mais. Ou seja, a preguiça é uma ação pecaminosa na presença de Deus. E Deus vai julgar preguiçosos. Deus vai julgar preguiçosos. Então, em geral, há uma antítese entre o sábio e o preguiçoso. E a essência da vida do sábio é uma vida de excelência e habilidade de artesão em como ele conduz seus relacionamentos com Deus, com as pessoas e com todos os desafios da vida em geral. Mas vamos avançar mais um pouco. No versículo 7, a formiga ela começa a ser apontada aqui em termos de como ela procede. Versículo 7, observe o texto. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Observe isso. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Ou seja, não tem ninguém que fica no pé da formiga para que ela faça o que tem que ser feito. Ok? E convenhamos aqui. Quando alguém está no nosso pé para que a gente faça o que deve ser feito, não é relativamente mais fácil se cobrar para fazer? Quando alguém está no nosso pé para que a gente acorde cedo, ou enfim, cumpra com as rotinas do cotidiano, ou trabalhe duro por algum aspecto que a gente deve fazê-lo, é mais fácil. Mas
Quando a formiga é apontada aqui como alguém que não tem chefe, nem oficial, nem comandante, mas faz o que deve ser feito, a formiga é tomada por nós como exemplo de autodisciplina e responsabilidade. Isso é algo que geralmente o preguiçoso não cultiva. Autodisciplina e responsabilidade. Ele não terceiriza os seus compromissos. Não deixa para depois. Não deixa na mão de outros. Não deixa que outros, de alguma maneira, tenham que receber sobre as suas costas os encargos que era dele. Pelo contrário, a formiga, digamos assim, ela vai fazer o que ela deve fazer, como um exemplo de autodisciplina. Não precisa que alguém o faça por ela, ou a comande, ela vai fazer. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, vamos comigo nesse texto, por favor. O autor de Provérbios usou a formiga de modo inspirado por Deus, e o apóstolo Paulo, inspirado, também é um grande exemplo nesses termos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Observem a partir do verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é uma descrição muito clara de autodisciplina aqui. Paulo está dizendo, basicamente, olha só, eu não deixo que as minhas vontades me governem. Eu não deixo que os meus desejos me mandem para onde ir, ou que hora eu devo acordar, ou basicamente a minha agenda semanal, ou anual, ou mensal, coisa assim. Pelo contrário, pela consciência que eu tenho em Cristo, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Os católicos, no período medieval, usaram isso para poder se referir àqueles altos flagelos que você deve ter visto em filmes, sabe? Bater nas costas, coisas assim, mas não era essa a ideia. Paulo está falando acerca de autodomínio. Como ele falou aqui acerca da figura do atleta. Autodominar-se. Nós precisamos aprender acerca disso. E o preguiçoso não se autodomina, ele não tem preocupações com isso. Em geral, quando nós avançamos em relação à preguiça, isso significa, no mesmo modo e no mesmo passo, avançar em termos de autodisciplina. Quem é preguiçoso geralmente não é disciplinado, isso é basicamente regra. Porque se alguém é disciplinado, está caminhando contra a preguiça. Mas esse texto aqui, em relação ao exemplo da formiga, também nos ensina acerca de planejamento prudente. Observem aqui o versículo 8. A formiga, no verão, prepara sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Bem, a razão aqui é simples. No período do inverno, não se poderia fazer, principalmente no contexto da Palestina, não se poderia fazer colheita por parte da formiga. Isso significaria, basicamente, a perda de suas vidas, como insetos e tal, coisas assim. Então, elas precisavam fazer isso no verão, para que no inverno eles tivessem mantimento juntos, o suficiente para que assim eles pudessem sobreviver ao inverno. Então, as formigas trabalham com diligência no verão para ajuntar mantimento, para que no inverno elas fiquem abastecidas no local onde geralmente estão. Essa é a ilustração que se passa aqui. E qual a ideia que você quer passar? É acerca de planejamentos prudentes em relação à vida. Nós precisamos ter uma postura constante de prever possíveis caos, de pensar sobre isso. Não falo de maneira como se fosse vidente, ou como se fossem proféticos nesse sentido, mas me refiro a prever possíveis caos, e dessa forma nos planejarmos para evitá-lo. Era como essas formigas procediam. É ter a vida não como algo que é governado pelas circunstâncias. É evidente que Deus usa as circunstâncias em sua providência para nos direcionar, mas isso não significa ter consciência de como as coisas se processam, para que então possa ter um planejamento adequado em relação à vida. Eu vou dizer para vocês algo que eu já cometi de errado nesse sentido. Não sei se já fizeram isso, mas já me ocorreu, e isso é um pouco engraçado, mas já me ocorreu de eu marcar algo com um visitante, de chegar para mim e falar assim, cara, vamos marcar esse dia, vamos. E eu esqueci que eu tinha marcado no mesmo dia, no mesmo horário, com outra pessoa. Isso não é um bom sinal, ok? Isso é basicamente um tipo de postura preguiçosa,
Porque o planejamento adequado basicamente gerencia essas coisas de modo que elas não entrem em conflito. Evidente, a nossa agenda nunca pode ser perfeita, mas Deus deu entendimento e pensamento para que a gente possa planejar e esquadrinhar nosso dia a dia, semana, mês e ano. Vou pensar de forma um pouquinho mais extensa aqui com vocês. Todos aqui estão a par do conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora, o que tem a ver alho com bugalho? Eu vou explicar aqui. Nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, vocês vão entender onde eu quero chegar. Nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, até agora é um conflito local entre dois países próximos ali, ok? Beleza, isso está aqui, todos sabem disso. No entanto, imagina se esse conflito, isso pode acontecer, eu não vou entrar em detalhes, mas imagine se esse conflito tomar proporções globais. Isso é possível. Existem ameaças possíveis em relação a isso. Sabe uma das coisas que geralmente acontecem em guerras de proporções globais? Ameaças econômicas. Muitos países padecem economicamente. Por exemplo, aqui no nosso contexto do Brasil, provavelmente o dólar iria subir, a inflação iria acontecer, enfim, coisas assim aconteceriam, sem entrar em detalhes, mas coisas assim aconteceriam. O que o planejamento prudente diante de circunstâncias como essa podem fazer? Uma família, um pai de família, ou até mesmo igreja ou empresas poderiam fazer algo como, poxa, nós precisamos economizar mais, talvez adotar um estilo de vida um pouco mais simples, para que a gente possa ter uma espécie esqueci o nome que se dá, mas de renda de emergência. Algo guardado para emergência nesse sentido. E é claro, não é necessário que aconteça uma catástrofe para que a gente tenha que fazer esse tipo de coisa, mas o planejamento prudente, como da formiga, pensa nesses termos. Antecipa possibilidades de coisas darem muito ruim e muito mais. E dessa forma se planeja de forma adequada. Bem, eu sei que existem muitos coaches que falam coisas sobre isso. Já ouviram falar algo desse tipo? Mas não falam com o objetivo certo. Que isso fique bastante claro. No entanto, a Escritura não rejeita coisas como planejamento, disciplina, consciência, esforço e dedicação. Pelo contrário, a ausência disso é pecaminoso, de acordo com as Escrituras. Isso precisa ser feito. Vamos para o nosso segundo ponto agora, mas antes de entrar no nosso segundo ponto, eu gostaria de dar um outro exemplo, isso um pouco mais triste, de algo que eu pude experienciar, ok? Em termos de falha ou fracasso no planejamento e as consequências disso. Alguns anos atrás, havia uma igreja na qual eu pregava e ensinava com certa regularidade. Alguns irmãos aqui creio que saibam disso. E eu estava lá com certa frequência nessa igreja. E eu lembro que, ao conversar com um dos seus membros, ou com alguns membros, eles me descreviam o desastre que aquela igreja estava passando. Eles me descreviam o fato de que aquela igreja estava extremamente doente e padecendo profundamente. Isso corta o coração. Eu tentei entender mais sobre a questão. Conversei com o pastor deles, procurei, enfim, entender qual era a situação e talvez compreender um pouco da mentalidade. Pasmem um aspecto. Esse homem não era heterodoxo. O que seria o heterodoxo? Alguém que era herege, sabe? Que falava besteiras no púlpito. Ele não era assim. Esse homem não era herege. Ele não era, basicamente, um não cristão ou um não convertido. Ele era alguém que estava na fé. Mas o grande problema deste homem é que ele não era diligente, aplicado e esforçado em relação à sua igreja. Bem, mas isso gerou doença na igreja de alguma forma? Sim, o líder não se aplicava nessa igreja. O líder não planejava e organizava, e a igreja veio a padecer por conta disso. Eu lembro que eu conversei com ele, ele me disse o seguinte, a razão de eu não planejar, gente, era essa linguagem mesmo. A razão de eu não planejar ou fazer coisa assim é porque eu creio que o Espírito Santo vai fazer esse tipo de coisa. O Espírito Santo vai me dar a pregação na hora. O Espírito Santo vai me conduzir em como eu vou gerenciar a igreja a cada dia, a cada semana, em cada contexto, ou em cada problema que aparecer. Era o tipo de coisa que ele dizia. A igreja foi afundando em relação a isso. Porque se tinha um homem que não preparava sermões para pregar, se tinha um homem que não preparava estudos bíblicos para pregar, pelo contrário, ele fazia tudo no improviso. E no improviso se faz mal feito.
A igreja padeceu em relação a isso. Não havia planejamentos nenhum, não havia basicamente objetivos anuais, como nossa igreja tem, enfim, uma agenda e coisas assim. E por conta disso a igreja foi adoecendo. Não vou dizer para vocês que talvez esse seja o problema central, mas essas coisas vieram corroendo a ponto de que a igreja foi parar onde ela veio parar. O texto continua no versículo 9, e a nossa segunda parte aqui, onde ele vai dizer o seguinte: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Bem, o texto começa falando aqui sobre o sono do preguiçoso. E o Bruce Waltke que tem uma frase sobre isso que foi marcante à medida que ele comentava o livro de Provérbios. Bruce Waltke que é um erudito no Antigo Testamento e que tem um comentário gigantesco no livro de Provérbios. E ele vai dizer o seguinte: ao contrário do sono doce do trabalhador, o sono narcótico do preguiçoso cria mais desejo de dormir para escapar da dor do viver. Qual geralmente é a postura do preguiçoso? Ele não quer ter trabalho, ele não quer se esforçar, porque se esforçar e ter trabalho sacrifica. Se esforçar e ter trabalho é difícil, sim. E ele vai dizer que é como se o preguiçoso fizesse uso do sono, ou do cochilo, ou enfim, do descanso, como uma espécie de droga para inebriar o entendimento dele e assim ele não sentisse o peso da realidade. Pesado isso, né? É como se fosse o sono como um vício. Pessoas que fazem uso de drogas fazem isso. Existe um escape, uma fuga para a realidade no uso de drogas, como, em geral. O preguiçoso usa o sono para chegar a esse mesmo objetivo. É o narcótico dele, é a droga dele, para fugir da realidade. Isso não significa, o que isso não significa? Ele pode até fugir momentaneamente de certa dor ou conflito, mas isso não significa que ele vai ficar sem dor e conflito. O texto continua dizendo as consequências sobre o preguiçoso ao ser negligente. Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. O que vai acontecer aqui? E a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Então, existe consequência em ser preguiçoso. Famílias podem ser destruídas por conta da preguiça. Como já mencionei, uma igreja pode vir abaixo ou adoecer por conta da preguiça. Muitas coisas podem trazer desafios horizontais para o seu próximo por conta da preguiça. Existem desafios nesse sentido. A consequência da preguiça é inevitável. E é claro, o texto aqui coloca a coisa numa aplicação econômica. Ok? Então, se alguém é preguiçoso, vai experimentar a pobreza. Mas, vamos comigo até Hebreus capítulo 5, versículo 12. E se eu disser para você que a preguiça pode comprometer a firmeza da minha fé? E se eu disser que a preguiça pode abalar as minhas estruturas na medida que caminho com o Senhor? Observe o que o texto diz aqui. Capítulo 5, versículo 11 de Hebreus. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Porque vocês ficaram com o quê? O que o texto está dizendo aqui? Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Grave é isso aqui. Grave é o que está acontecendo aqui. Nós tivemos exposições durante muito tempo nas epístolas aos Hebreus. E essa igreja estava padecendo dificuldade de manter-se firme na fé. Existem muitos capítulos explorados em Hebreus sobre isso que é profundíssimo. Mas, em geral, uma das coisas que contribuíam para a fraqueza da fé da igreja dos Hebreus era a falta de dedicação e a preguiça, a letargia no entendimento da sua própria fé. É o que estava acontecendo. Então, o autor de Hebreus discorre em toda a epístola, discorrendo sobre a supremacia de Cristo e verdades acerca da fé que são centrais, que já deveriam entender, para que eles pudessem retomar a firmeza, o vigor e o ânimo. O que está acontecendo aqui? A falta de entendimento doutrinário está fazendo com que essas pessoas até pensassem em retroceder ao judaísmo.
Não apenas isso, é claro que havia perseguição, enfim, eles estavam sendo perseguidos profundamente. Judeus estavam sobre eles e não permitiam que eles vivessem em paz, oprimiam eles. Eles corriam risco de morte por conta disso também, por conta de sua fé. Mas, se eles tivessem sido diligentes no entendimento e desenvolvimento da fé, eles estariam mais firmes do que eles estavam aqui nessa ocasião. A preguiça em buscar entender doutrina vai fazer com que a nossa firmeza gradualmente vá se perdendo e vai se ruindo. A gente pode pensar em outras coisas. A preguiça na vida devocional vai trazer o tipo de consequência de frieza espiritual ou voltar a pecados antigos. A preguiça, basicamente, no serviço da igreja, vai fazer com que a igreja padeça, em muitos aspectos. Então, a preguiça vai trazer consequências inevitáveis. A gente não pode mudar isso, a menos que nós venhamos nos converter da nossa preguiça, para que a gente seja diligente conforme o Senhor requer. Eu quero caminhar para o nosso desfecho trabalhando mais um ponto, que eu não coloquei aqui como um ponto, porque não está vinculado diretamente ao texto bíblico, mas eu quero pensar com vocês sobre algumas coisas. A preguiça é contrária ao caráter de Deus, tanto como Criador como Redentor. A preguiça é contrária ao caráter de Deus, tanto como Criador como Redentor. Deus nos fez corregentes e administradores dos seus recursos. Fazia parte do projeto criacional de Deus ter pessoas que trabalham e são ativas, não pessoas inativas, inoperantes e preguiçosas. Em Gênesis capítulo 2:15, basicamente o texto nos diz que fomos colocados como aqueles que administram os recursos divinos. Então, pessoas que ativamente fazem e fazendo glorificam a Deus e beneficiam a criação no seu fazer. É basicamente como Deus nos fez. Deus nos fez com esse propósito. Mas, como Redentor, Deus também trabalhou na pessoa de Cristo. Em Isaías capítulo 53, fiquem à vontade para abrir o trecho ou apenas ouvir a leitura. Isaías 53, versículo 11. Olha o que é dito acerca da obra de Cristo, profetizada aqui. Isaías 53, 11 nos diz: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aquilo que Jesus fez em nosso favor na sua obra redentora foi, sim, uma forma de intenso sofrimento como nunca experimentado pela humanidade. Mas, além de sofrimento, a obra redentora de Cristo foi o trabalho de Cristo em nosso favor. Nada que nós fazemos, nenhum trabalho que podemos ter ou boas obras, garante a redenção em Cristo. Mas Cristo trabalhou para que pudéssemos ser salvos. Então, nós não temos um Deus preguiçoso, nós temos um Deus que trabalha. Não temos um Deus que vive em estado de preguiça, mas temos um Deus ativo em trabalho. E é evidente, Deus trabalha atualmente na sua obra de providência. Deus governa o mundo ativamente na sua providência. Então, a nossa salvação é fruto do trabalho de Deus, do trabalho de Cristo, do trabalho difícil e opressor que foi sobre Jesus. A gente sabe que foi difícil o trabalho de Cristo na cruz. Isso deveria já nos dizer muito em muitos aspectos. E esse trabalho de Cristo tem por objetivo, além de, claro, nos livrar da condenação, nos conceder vida eterna, nos fazer pessoas que fazem, pessoas que frutificam. Efésios capítulo 2, versículo 8 a verso 10 nos diz que pela graça vocês são salvos pela fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, beleza. Até aqui o trabalho de Deus é enfatizado. Mas o texto continua dizendo o seguinte: não de obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Portanto, quem é alcançado pelo Evangelho responde com fazer. A obra do Evangelho não gera pessoas ociosas e inativas, mas a obra do Evangelho operada na vida do cristão geram pessoas que fazem, que se dedicam, que se sacrificam. E essas são as boas obras, que é fruto do Evangelho. Perceba que isso é uma antítese à preguiça. Já falamos que a preguiça é ócio, é não fazer nada, é negligência. Mas a salvação em Cristo nos impele para fazer, apesar de não ser garantida por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. O que eu posso... Uma das coisas que a gente pode aplicar sobre isso, que a preguiça é uma resposta inadequada ao Evangelho.
Quando nós vivemos uma vida de preguiça, nós estamos respondendo de forma incorreta ao Evangelho. Porque se o Evangelho gera boas obras, se eu vivo uma vida preguiçosa, eu basicamente sou um cristão, uma anomalia como cristão. Porque a regra bíblica é o seguinte: esse cara foi salvo, então ele vai ser ativo agora. Ele vai dar muitos frutos. Essa é a ideia do texto bíblico. Mas eu termino com uma expressão de esperança para você e para mim, da seguinte maneira. Se o Evangelho de Jesus ele torna preguiçosos em pessoas que trabalham e fazem, então nós podemos entender acerca disso e, a partir disso também, de que ao nos rendermos ao Evangelho e a correspondermos ao Evangelho, ele vai nos transformar da preguiça. O Evangelho é poder de Deus para converter preguiçosos em pessoas ativas. Não estou falando de workaholic aqui não, tá? Eu estou falando basicamente em pessoas adequadamente, em planejamentos certos, que são dedicados. Eu convido você, eu conclamo você a responder ao Evangelho com ação. Claro, a ação não te garante nada em termos de salvação, eu não estou falando isso. Eu estou falando, responda ao que Cristo fez por você, crendo, evidente, mas fazendo. Porque Deus nos salvou para fazer. Ele tem um descanso prometido para nós, mas Ele nos salvou para fazer. E quando nós estivermos na eternidade, nós descansaremos enquanto fazemos, porque a vida escatológica que tem para vir na eternidade é uma vida que faz. No final de Apocalipse é dito o seguinte: os seus servos o servirão. Portanto, não é um tipo de descanso do qual a gente vai ficar sem fazer nada na eternidade, no mundo restaurado. Pelo contrário, o que a Escritura quer nos dizer é que nós faremos sem o peso do cansaço, e esse será o nosso descanso, na presença de Deus, que nos promete descanso. Cristo vai ser o nosso descanso na eternidade. Enquanto nós vivemos nesse já e ainda não tem como estarmos livres do cansaço. Mas glória a Deus pelo Evangelho, porque tem como se sacrificar e mesmo assim permanecer, pelo poder do Espírito Santo. Quando nós fazemos e vivemos uma vida ativa e frutífera, nós mostramos para o mundo que a obra do Espírito Santo está sendo operosa em nós. Portanto, eu convido os preguiçosos como eu a se render ao Evangelho e a responder de acordo com aquilo que o Evangelho é. E então seremos operantes e não preguiçosos. Que coisas como planejamento, disciplina, dedicação, planejamento prudente, que tudo isso seja uma realidade em nossas vidas. E assim glorificaremos ao Senhor, deixando esse pecado. Quero orar com vocês, pedindo graça. O pastor vai vir aqui orar, vou falar algo depois. Beleza. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome santo e pedimos a Ti, Senhor, que nos mude, que nos transforme. Eu creio que o Senhor não está satisfeito com as nossas preguiças. Apesar de ter nos livrado da Sua ira, mas o Senhor não nos quer, Senhor, não nos quer preguiçosos, inativos e infrutíferos. Pelo contrário, nosso Senhor Jesus nos diz: eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Mas, Senhor, sem fazer não tem como dar frutos. Senhor, como resultado da sua obra em nós, que se garante tão somente por aquilo que o Senhor fez, nos ajude a ser pessoas que fazem, que se dedicam, Senhor. Nos ajude a termos uma vida de excelência, Senhor, uma vida que aponta para poder viver na sua presença de forma habilidosa, Senhor, de forma perita. Não nos deixe ser negligentes, Senhor. Nos tire dessa condição. Por sua graça e pelo poder do Teu Espírito Santo nós oramos. Amém.